Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. E eu já te conto agora os destaques do programa de hoje. Campanha salarial. Vamos saber os resultados das primeiras reuniões. Taxa de juros cai, mas segue como a segunda maior do mundo. Fiscalização da NR1 entra em vigor neste mês. Hoje é segunda-feira, já dia 4 de maio de 2026, e o programa A Voz do Trabalhador já começou. Começamos a edição de hoje com uma notícia que parece piada, mas infelizmente não é. A desembargadora Eva do Amaral Coelho, do Tribunal de Justiça do Pará, afirmou durante sessão na corte que a magistratura caminha para um regime de escravidão diante de restrições recentes aos penduricalhos. A declaração ocorreu após decisão do Supremo Tribunal Federal, que extinguiu 15 benefícios, manteve 8 verbas indenizatórias e fixou que essas parcelas não podem ultrapassar 35% do subsídio, limitado a R$ 46.366,19, que é o teto do funcionalismo. A magistrada recebeu R$ 91 mil líquidos em março. No primeiro trimestre, ela acumulou 216 mil em salários. Integrante da terceira turma de Direito Penal, ela chegou à desembargadora em julho de 2020, após 35 anos de carreira. E aí, durante a sessão, a Eva do Amaral criticou a percepção pública sobre a categoria. Abre aspas, os juízes estão sendo vistos como bandidos, como pessoas sem escrúpulos, pessoas que querem ganhar muito sem fazer nada. Fecha aspas, afirmou ela. Em outro momento, ela disse que daqui a pouco os magistrados, inclusive os desembargadores, estarão no rol daqueles funcionários que trabalham em regime de escravidão. A desembargadora reagiu ao uso do termo penduricalhos. Abre aspas, dizer que o juiz não trabalha e que persegue verbas e mais verbas e mais verbas como privilégios, como penduricalhos, uma expressão tão chula e tão vagabunda que jogaram em cima da magistratura, que hoje a gente vive uma tensão enorme, porque não se vai ter daqui a algum tempo como pagar nossas contas. Fecha aspas. Segundo ela, a situação financeira da categoria já afeta a rotina pessoal de magistrados. Colegas, segundo ela, estão deixando de frequentar gabinetes de médicos porque não vão poder pagar consulta. Em seguida, acrescentou que outros estão deixando de tomar remédios. Então, a situação que a magistratura vive hoje é essa. Esse é um verdadeiro tapa na cara do trabalhador que levanta cedo, que trabalha de forma extenuante o dia todo, paga impostos altíssimos e sobrevive com salários baixos para sustentar a sua família. Uma senhora dizer que magistrados estão deixando de fazer consultas, pagar remédios, quem acredita em algo tão descabido, né? Então, os aposentados estão o quê? Morrendo de fome, porque as aposentadorias são irrisórias para um país que cobra tanto em tudo e é tão caro. Marcelo, o que você acha dessa declaração? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos assistem. Lívia, é um assunto muito delicado. Esse assunto considero uma falta de respeito com todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Enquanto milhões de pessoas acordam de madrugada, pega ônibus lotado, trabalha em pé, recebe salário baixo, ainda luta para pagar aluguel, comida, remédio, conta de luz. Uma autoridade que recebe um valor altíssimo
vem comparar a sua realidade com uma de escravidão. Aí eu chamo a atenção. Escravidão é o trabalhador sem direito, é trabalhador sem salário digno, sem descanso, sem saúde, sem respeito. E o que falta no Brasil hoje é sensibilidade da parte de quem está no topo, aqueles que ainda vai julgar o nosso caso, como nós trabalhadores e trabalhadoras. O trabalhador não aceita mais esse tipo de discurso. Uma pessoa ganhar 90 mil reais por mês e dizer que está vivendo uma situação de escravidão. O povo quer justiça, equilíbrio e respeito. Que o dinheiro público seja respeitado, que é o nosso dinheiro que paga o salário de cada um. E aqui eu quero trazer esses números para que os trabalhadores e trabalhadoras enxerguem o que essa desembargadora está falando. Você sabia, trabalhadora, quais são os benefícios comuns para os desembargadores? Um auxílio alimentação de R$3.000, auxílio moradia, mesmo sem comprovação de despesa alguma, tem o auxílio moradia, licença prêmio, licença de férias de prêmio, indenização por período não gozado, auxílio saúde, natalidade, ajuda de custo, entre outras indenizações aqui que não estamos falando aqui nesse exato momento. Gratificações, por último, por acúmulo de jurisdição ou função administrativa. Férias de 60 dias, diferente da nossa que é 30 dias. Estabilidade vitalícia, podendo até aprontar, fazer algo errado e manter seu salário. E aqui, trabalhador e trabalhadora, vou fazer uma comparação com a magistratura versus o setor da alimentação. Vamos fazer uma comparação nesse caso aqui da desembargadora aí que falou do Pará. Subsídio, ou seja, o piso salarial do desembargador é R$ 41.845,48. Sabe qual é o piso médio nosso aqui? R$ 2.100. O auxílio alimentação, saúde varia do desembargador de 4.000 a 8.000. Isento, tá? Isento de qualquer situação de desconto. Aqui o nosso de 400 a 600 reais. Férias anuais, 60 dias para a desembargadora. Para o trabalhador, 30 dias. Gratificações extra, que é acervo, antiguidade, direção de algumas atividades, eles ganham. O trabalhador, ele tem que trabalhar mais como hora extra e adicional noturno. Rendimento líquido médio deles são R$ 45.000, desembargador. Aqui com desconto, R$ 1.950 para o trabalhador. Agora vamos fazer uma análise aqui nessa tabela comparativa. A tabela revela que o desembargador recebe apenas de subsídio a cerca de 20 vezes o salário de um trabalhador da alimentação. Se considerarmos os meses com pagamento retroativo, a gratificação acumulada, essa diferença pode saltar para 100 vezes mais. Isso é um tapa na cara de nós, trabalhadores e trabalhadoras. Aquele que vai produzir, que trabalha, que se doa dentro do chão de fábrica para produzir alimento. E aí, o tempo também de trabalho, enquanto isso, o trabalhador da alimentação, muitas vezes cumpre a escala 6x1. Enfrenta desgaste físico, mental, onde o desembargador tem 60 dias de garantia de férias e mais recessos prolongados. Então é uma situação que nós não aceitamos. E aqui eu chamo a atenção dos trabalhadores porque esses mesmos desembargadores, para nós conseguirmos um aumento salarial real de 1%, como aconteceu na negociação do ano passado, que nós levamos aos tribunais, aí o vice-presidente do Tribunal do Trabalho chega para nós e diz: o
que vocês estão querendo aqui? Já deram a inflação? E nós estamos falando de um piso de R$ 2.100. Isso é muito estremecedor. Essas coisas a gente ouvir e sentir. É zoar, é zombar com nós, trabalhadores e trabalhadoras que acordamos cedo, de madrugada, para trazer o pão de cada dia. E nós temos que deparar com esses assuntos. Graças a Deus que essa reclamação aí não é de todos os juízes, que respeito muito, mas alguns que para mim fazer piada com a nossa cara. Essa é a verdade. Nós não aceitamos isso. É pago pelo dinheiro público, por nós. Então precisa ter um pouco de respeito com nós trabalhadores e trabalhadoras. Vamos falar agora de desemprego. A taxa de desocupação ficou em 6,1% no trimestre encerrado em março deste ano, segundo a PNAD contínua que foi divulgada na última semana pelo IBGE. O resultado veio em linha com as expectativas do mercado e é o menor nível já registrado para esse período do ano desde o início da série em 2012. Apesar disso, o número de pessoas sem trabalho aumentou no curto prazo. Ao todo, 6,6 milhões estavam desocupadas, uma alta de quase 20% em relação ao trimestre anterior, o equivalente a mais de 1 milhão de pessoas. Na comparação com o mesmo período do ano passado, porém, houve uma queda de 13%, com 987 mil pessoas a menos nessa condição. Já o total de ocupados somou 102 milhões. Esse contingente recuou 1% no trimestre, mas avançou 1,5% em relação ao ano anterior, indicando uma recuperação ao longo dos períodos mais longos. Quem comenta esses números é o Marcelo. Marcelo, fala pra gente como que você avalia esses novos números do IBGE. Lívia, sobre esses dados que acaba sendo divulgado aqui do desemprego, precisa ser analisado com muito cuidado. Quando a gente olha só a taxa de 6,1, parece que está tudo bem. É o menor nível do período desde 2012, mas na prática a realidade do trabalhador ainda é dura e é outra. Exatamente o ponto central dessa discussão é a queda da taxa de desemprego, muitas vezes está sendo feita de forma dentro da informalidade. Dentro da informalidade. Hoje tem muita gente trabalhando como motorista de aplicativos, fazendo bico como garçom, entregador, freelance, ou seja, estão trabalhando sem ter a carteira assinada, sem direito, sem estabilidade e sem proteção. Isso distorce a leitura que é feita por esses números, porque a estatística é essa pessoas estão desempregadas, mas na prática estão trabalhando, mas de forma vulnerável, sem direito, sem 13º, sem férias, sem fundo de garantia, não tem segurança jurídica. É uma renda incerta a todo mês. Um dia faz, outro dia não faz. É uma situação que nós não queremos. Então o desafio do Brasil hoje não é só gerar ocupação, é gerar emprego formal com direito e dignidade. Porque os trabalhadores estão precisando disso. Porque o trabalho precário não só resolve a vida do trabalhador, só empurra o problema para frente. É isso que nós não queremos. E para encerrar esse bloco com economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, por 6 votos a 0, decidiu reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual, passando agora de 14,75% para 14,5% ao ano. Trata-se da segunda queda consecutiva, mas mesmo assim o Brasil segue com a segunda maior taxa real de juros no mundo. Ao justificar a decisão, o colegiado ressaltou a incerteza no ambiente externo devido à indefinição sobre a duração
a extensão e os desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio. Esse quadro, ponderou, exigiu cautela por parte de países emergentes em meio ao aumento da volatilidade dos preços de ativos e commodities. Já no fronte doméstico, diz o Copom, permanece uma trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, mas o mercado de trabalho ainda mostra sinais de resiliência. Então, seguimos aí com uma taxa de juro altíssima, o que atrapalha investimentos e o crescimento econômico, e sem sinais do que possa acontecer nas próximas reuniões. Não é mesmo, Marcelo? Lívia, esse assunto também da taxa de juro, exatamente a queda de 0,25% é muito pequena diante do tamanho do problema que o Brasil vem enfrentando. O Brasil continua com uma taxa muito alta. Quem paga essa conta sempre somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Juro alto trava investimento, encarece o crédito, prejudica as empresas que querem crescer e também aperta a vida financeira das famílias. Porque o cartão, o financiamento, os empréstimos ficam mais caros. E sabemos que, infelizmente, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil vive com empréstimo e financiamento porque não tem dinheiro à vista para fazer as suas compras. O trabalhador precisa de um salário valorizado, emprego forte, economia girando. Não adianta falar em crescimento se o crédito continua caro e o custo de vida continua pesando no bolso de todos nós trabalhadores. Essa situação precisa mudar. O Banco Central ele precisa entender as nossas necessidades. Agora a gente vai para um breve intervalo e já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida, ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa A Voz do Trabalhador está de volta e agora para falar de campanha salarial, porque essa campanha do primeiro semestre ela foi marcada por 2 importantes reuniões na semana passada. A primeira rodada com o setor de suco concentrado e também com o setor de frio. Marcelo, são 2 setores bastante resistentes nas negociações. O segmento de frio, por exemplo, ficou aí anos sem uma convenção coletiva. O que aconteceu nessas 2 reuniões? Como foram esses primeiros encontros e o que elas indicam para as negociações deste ano? Lívia, aconteceram já 2 reuniões importantes, tá? Dos setores, mas já mostra que a campanha salarial deste ano não será fácil, tá? Tanto no setor de suco concentrado quanto no setor de frios. São setores historicamente resistentes, tá? No setor de frios, é bom a gente lembrar, e você lembrou bem, que a categoria ficou há anos sem a convenção coletiva de trabalho. Isso mostra a nossa dificuldade. Nós tivemos uma reunião, a primeira reunião agendada, a primeira rodada, no dia 30 de abril. Em São Paulo, às 10 horas. O patronal cancelou.
a reunião na véspera. Isso mostra a dificuldade de negociar. Mas o sindicato já entrou preparado para uma pauta que nós não vamos deixar o patronal tentar nos vencer pelo cansaço. Nós temos responsabilidade e vamos estar com firmeza. Já o setor de suco, nós tivemos a primeira rodada com o patrão, ali sentado numa mesa em Rio Claro, no dia 28 de abril. Foi uma reunião bastante dura. Eu, como coordenador e negociador da Convenção Coletiva de Trabalho do setor, trazemos várias defesas muito enfáticas. Aqui nós falamos também e apresentamos fatos reais sobre a escala 6x1, a redução da jornada para 40 horas semanais e sobre a NR1. Nós não vamos aceitar na NR1 questionários dizendo que este questionário seja um mapeamento de risco da vida dos trabalhadores no setor. Nós não vamos aceitar essa situação. E deixamos bem claro nessa reunião que no dia 27, um dia após entrar em vigor a NR1, que entrará no dia 26 de maio, nós vamos oficializar todas as empresas que nos apresente o PGR, o mapeamento de risco de todos os setores da empresa. Porque a empresa que tentar enganar, colocar na gaveta achando que não vai funcionar é engano. Porque o sindicato tem a prerrogativa por lei de solicitar os PGR e também o mapeamento. E isso nós faremos, que nós vamos cuidar da saúde e segurança de todos os trabalhadores e trabalhadoras. O psicossocial, que é o mental, está afetando os trabalhadores. E é o nosso dever, como representante dos trabalhadores, atuar nessa situação. E deixamos bem claro sobre isso. E o que temos de agenda para essa semana? Alguma negociação, alguma reunião agendada? Lívia, essa semana nós teremos uma agenda em Campinas, onde iremos reunir sindicatos e federações de vários setores da alimentação, rurais, portuário, de vários estados, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pará, Sergipe, Bahia, Mato Grosso do Sul. Esses já confirmaram a sua presença aqui em Campinas. Então estamos aqui para fazer algo para a vida dos trabalhadores. Também teremos algumas empresas, algumas organizações como a CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, a Fiocruz, onde estaremos juntos nesse encontro no dia 5 a dia 7 de maio com todo esse grupo. Nós, como os organizadores, estamos chegando antes para preparar esse evento. Será um encontro muito importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E no próximo programa nós vamos estar trazendo todos os assuntos discutidos nesse encontro, porque eu acredito que é um encontro muito importante, onde vamos trocar as informações de vários setores, ouvir, porque ouvir faz bem, e pegar ideias, compartilhar situações para melhorar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Como vocês puderam perceber, o Marcelo não está aqui comigo hoje no estúdio. E o motivo é a participação em um encontro promovido pela Rede Suco em Campinas. Marcelo, conta pra gente o que esse encontro está discutindo, qual o objetivo dele. Lívia, esse encontro está acontecendo aqui em Campinas, Estou participando desse encontro aqui promovido pela Rede Suco, onde sou um dos organizadores, juntamente com a nossa vice-presidente do nosso Sindicato da Alimentação, a companheira Thelma, e também um diretor também da executiva, Fernando Araújo, que são também diretores do nosso sindicato e também participa diretamente na organização desse evento, juntamente comigo. E esse local, Olívia, tem o objetivo de discutir vários temas importantes na toda a cadeia produtiva da laranja. O setor é um dos setores econômicos aí que vem crescendo com suas exportações,
E aí nós precisamos discutir a dificuldade, a sensibilidade dos trabalhadores, das suas trabalhadoras no todo do processo. O objetivo é discutir o desafio do setor. Também colocar na mesa a realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque não dá para falar em produção, exportação, lucro, desenvolvimento, sem falar quem está na linha de frente, que somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. A cadeia da laranja é muito forte, movimenta a economia, mas precisa de valorizar mais o trabalhador e a trabalhadora. Nosso papel é levar a voz, cobrar com responsabilidade social e defender melhorias e condições de trabalho. Além disso, nós temos na Rede Suco de Laranja 2 protótipos que uma é a balança, que tem a oportunidade, que hoje os trabalhadores colhem a laranja e é medido, vou repetir, é medido com a vara de madeira para saber a quantidade, o peso que foi feito, só que foi colhido. Só que isso não tem transparência, não tem precisão. Por isso que nós criamos uma pesagem onde o trabalhador vai pegar o bag, vai encher ele e ali vai ser pesado e ele vai chegar uma mensagem no seu celular no final do dia quanto ele produziu. O outro protótipo é o quê? É a sacola, que os trabalhadores carregam a sacola no ombro, subindo a escada o dia inteiro. E nós criamos esse protótipo aí para fazer o quê? Tirar o peso da sacola do ombro do trabalhador. Estamos na fase dos 2, a fase de teste, tá? Estamos já pronto. Agora já tiramos, conseguimos fazer isso. Agora nós estamos colocando em prática nas propriedades aí para fazer teste e depois produzir, para que todos os trabalhadores tirem a ergonomia, tirem o peso e também que se receba com transparência, com peso real que foi coletado, porque nós estamos no século 21. Não é impossível uma coisa dessa, do que o trabalhador ainda medir com um bag, com um pedaço de pau. Isso não dá mais para fazer. Além disso, essa experiência que nós trocamos não serve somente para o setor de suco, mas sim toda a cadeia produtiva do Brasil, que seja cana, seja abacate, seja abacaxi, seja o que for. É uma experiência que se torna muito sábia para todos os trabalhadores e trabalhadoras. A atualização da norma regulamentadora NR1, que consolida a obrigatoriedade do gerenciamento dos fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, entra definitivamente na fase de fiscalização, com possibilidade de autuações a partir do dia 26 deste mês. O cronograma foi reforçado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que afirmou recentemente que não haverá novo adiamento da medida, consolidando aí o início da aplicação punitiva. Inclusive, ele reforçou essa informação em audiência em que participou o presidente do Sindicato da Alimentação, Marcelo Araújo, na primeira quinzena de abril. Não é isso mesmo, Marcelo? Isso mesmo, Lívia. O ministro deixou bem claro que não haverá adiamento, que a partir do dia 26 de maio a fiscalização entra com força e as empresas precisam estar preparadas com todos os requisitos que a NR1 vem tratar. Tá? A NR1 não pode ser tratada como um papel para cumprir uma tabela, como muitas NRs aí é feito dentro das empresas. Não basta fazer um documento bonito ou um questionário e deixar na gaveta. É preciso olhar a realidade do ambiente de trabalho. E como você olha isso? Você precisa saber qual a carga, se a carga é excessiva, a pressão é abusiva, meta incansáveis, liderança despreparada, assédio moral, a falta de diálogo, adoecimento do trabalhador. E agora isso precisa ser identificado, prevenido e corrigido com a NR1. Os sindicatos vão acompanhar de perto a saúde mental e também a saúde do trabalhador. A empresa que ignorar esse tema está colocando em risco os seus empregados e também sua própria responsabilidade jurídica. Porque o nosso Sindicato da Alimentação de Catanduva
será atuante, como sempre atuante, nas negociações e também na saúde mental e física de todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa base. Então, mando um recado aos trabalhadores que, se você se sentir aí que não está sendo feito, denuncie, reclame ao sindicato, que é ele que vai te defender nesse exato momento. Então, estamos juntos, trabalhadores, que a NR1 veio para ajudar as nossas vidas, psicomental e a física também. Estamos juntos. A declaração afasta qualquer expectativa de prorrogação e aumenta a pressão sobre empresas que ainda não concluíram a sua adaptação às novas exigências. A medida, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, marca uma mudança estrutural na forma como as organizações devem lidar com a saúde mental e emocional dos trabalhadores. A inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais e no programa de gerenciamento de riscos foi confirmada com a publicação da portaria número 1419, de 27 de agosto de 2024. Embora a norma tenha entrado formalmente em vigor em maio do ano passado, o período de 1 ano foi destinado à adaptação das empresas com caráter educativo e orientativo, prazo que agora se encerra sem a possibilidade de uma extensão. A advogada trabalhista Nayara Insauriaga destaca que o mapeamento dos fatores de riscos psicossociais exige das empresas um olhar profundo e crítico sobre suas operações. Segundo ela, os principais fatores que devem ser identificados dizem respeito a condições que podem levar ao adoecimento mental, incluindo o burnout. Esse processo envolve avaliar se a carga de trabalho é compatível com os recursos e o tempo disponíveis. Também observar sinais de sobrecarga, analisar o comportamento das lideranças na condução das equipes, compreender a qualidade das relações interpessoais e investigar de que maneira metas, indicadores e pressões internas impactam emocionalmente os trabalhadores. Não se trata apenas de identificar riscos, mas de entender como eles se manifestam no cotidiano e como interagem com a cultura e o modelo de gestão na organização. Com o fim do período de transição e a confirmação de que não haverá novo adiamento, são muitos os riscos de uma preparação superficial. Documentos padronizados, elaborados sem diagnóstico interno prévio, podem até evitar sanções imediatas, mas não contribuem para um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Um cenário que, além de manter o adoecimento, gera custos e compromete a reputação corporativa. Agora a gente vai fazer uma pausa e já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida, ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva,
a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora falando da escala 6x1. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, anunciou na última terça-feira que os deputados federais Alencar Santana, do PT de São Paulo, e Léo Prates, do Republicanos da Bahia, serão respectivamente o presidente e o relator da comissão especial que vai analisar as propostas sobre o fim da escala de trabalho 6x1 no Brasil. Segundo Mota, a comissão deve finalizar os trabalhos no final de maio, com a aprovação do texto que irá à votação em plenário. Conforme o regimento interno da Casa, as comissões especiais têm 40 sessões para apresentar um relatório sobre a proposta em discussão, mas Mota tem demonstrado interesse de votar o tema em plenário até o fim deste mês. Durante os trabalhos do colegiado, os deputados podem sugerir audiências com especialistas e alterações no texto base da PEC. O presidente da comissão defendeu a redução da jornada de trabalho. Ele disse que o trabalhador estará mais disposto em ambiente de trabalho para colaborar e poder servir o seu trabalho e desempenhar melhor a sua função. Já Prates declarou aos jornalistas que o debate não será apressado e buscará ao máximo mitigar os anseios produtivos. Marcelo, explica para a gente como é que funciona a partir de agora. Lívia, a partir de agora, a comissão especial vai analisar a proposta, ouvir especialista, discutir, alterar, apresentar emendas, fazer o relatório final. Depois disso, o texto poderá seguir para votação em plenário, onde os 513 deputados votam. É um debate muito importante, porque a escala 6x1 afeta diretamente a vida dos trabalhadores. Tá? É importante aqui dizer que, além disso, passar pela Câmara vai também para o Senado. E no Senado também precisa de votação, e nós esperamos que não seja modificado o texto que for aprovado na Câmara, não seja modificado no Senado. Porque uma vez modificado, ele volta de novo para a Câmara para ser analisado e votado. Nós não queremos atraso. Mas nós estamos de olho, nós vamos dar pressão, porque nós precisamos. Muitas pessoas trabalham 6 dias para descansar apenas um. O único dia, muitas vezes, não é suficiente para descansar, ou resolver problemas pessoais ou conviver com a família. A redução da jornada ela é importante, é uma pauta digna de todos os trabalhadores e trabalhadoras. É digna para ter uma saúde de qualidade de vida. Isso que é importante. Porque os deputados e senadores, quando eles trabalham, são 3 dias na semana e podem trabalhar remotamente em qualquer estado. Então nós estamos aqui cobrando todos os deputados e senadores que olhem para o povo brasileiro. Então aqui o presidente Hugo Mota da Câmara disse que até o final de maio será votado este projeto. Mas como eu já disse, tem que ir para o Senado, que seja aprovado no Senado e aí se torna lei. Por isso que nós vamos estar de olho aqui. E digo mais, qualquer senador e deputado que tentar atrapalhar o fim dessa escala 6x1 é redução da jornada, for do estado de São Paulo, independente do partido, que não falo aqui em partido, mas eu falo da postura contra os trabalhadores, nós vamos aqui avisar os trabalhadores que a resposta nós iremos dar na eleição em outubro. Nós não iremos votar nem na pessoa que votou contra ou atrapalhou, nem em parentes também que ele foi colocar no seu lugar. Porque é uma falta de respeito com a nação brasileira que anda cansado e doente para colocar o pão de cada dia em suas mesas. Estamos de olho.
Com o avanço do projeto, você acredita que a classe empresarial tentará de alguma forma retardar a votação? Inclusive, nós falamos em outros programas que as empresas elas não precisam esperar para iniciar a redução da jornada. Mas as primeiras rodadas de negociações mostraram que os patrões não estão confortáveis com essa ideia. Eu acredito que sim, Lívia. Os empresários estão muito unidos com essa situação, tá? Sempre se fala em melhorar a vida do trabalhador. Parte dessa classe empresarial tenta colocar medo, dizendo que vai quebrar, que vai gerar desemprego, que esse não é o momento, que o trabalhador vai ganhar menos, sempre colocando medo. Na verdade, que o trabalhador brasileiro já deu sua contribuição demais. Produzir, se dedicar, faz hora extra, enfrenta pressões e muitas vezes não tem tempo para viver. É claro que o debate precisa ser feito com responsabilidade, mas não podemos aceitar que ele seja empurrado para sempre. O Brasil precisa discutir uma jornada mais humana. Quando o empresário diz que esse não é o momento, Lívia, você sabia que eu quero trazer essa informação muito importante? Muito importante, que o Brasil tenta implantar o fim da escala 6x1 desde 1980. Ele não era nem nascido ainda. A proposta de reduzir a jornada para 40 horas semanais, ela não é nova, junto do fim da escala 6x1. Tendo sido aprovada há 46 anos atrás numa comissão no Congresso, durante a elaboração da Constituição. Porém que não colocou em prática, não levou para a frente, só ficou na comissão. Então não venha dizer, depois de 46 anos, que não é o momento. Temos 46 anos lutando. Não estamos falando que nós queremos demais, não. Nós queremos vida de qualidade. Nós queremos ter tempo. Esse tempo nós, trabalhadores e trabalhadoras, não temos. Agora os deputados e senadores têm tempo, e tempo até demais. E ainda com bastantes regalias que nós não temos. Então, eles têm um plano de saúde muito bom, que agenda a hora que quer para fazer uma consulta, não se espera. E o trabalhador e a trabalhadora fica meses ou até anos para esperar fazer um exame, uma consulta. E muito deles morre, como nós vemos vários relatos. Pessoas ligando, o exame está marcado para tal data, você pode ir? Não, a pessoa já morreu. É isso que nós estamos discutindo. É isso que nós queremos colocar em prática, a vida real dos trabalhadores. Aqui ninguém está pedindo demais, não. Nós só estamos pedindo qualidade de vida. É isso que nós queremos. É isso que nós vamos lutar. Nós vamos para a rua, como nós já fizemos, dizer o fim dessa escala 6x1 e o fim da jornada aí 44 horas semanais. Inclusive, nós falamos em outros programas que as empresas elas não precisam esperar para iniciar a redução da jornada. Mas as primeiras rodadas de negociações mostraram que os patrões não estão confortáveis com essa ideia. Exatamente isso, Lívia. As empresas não precisam esperar a lei mudar para a gente melhorar a vida dos trabalhadores. Nada impede, já nessa negociação coletiva de trabalho, se construa uma escala melhor, uma jornada melhor e uma organização equilibrada, de fazer testes dentro da empresa, reduzindo a jornada para 40 horas e colocando aí o turno 6x2, 5x2. Isso nada impede. Isso falta interesse da parte empresarial fazer isso. Mas estamos aqui vendo que eles estão resistentes sobre isso. Muitos patrões querem produtividade, querem meta, querem resultado. Mas quando o assunto é devolver qualidade de vida ao trabalhador, todos se recusam. Como convenção coletiva de trabalho, os patrões já disseram que vão esperar a lei. E aqui adianto, saiu a lei, nós não negociaremos mais. Cumpra-se a lei. Não tenho condições de implantar agora.
A hora de negociar passou. É agora de praticar. Por isso que as empresas têm oportunidade de chamar o sindicato e vamos sentar na mesa. Vamos fazer essa transformação antes que a lei venha. Nós não sabemos que forma que ela vai vir. Já tem empresa, agora vou falar como acordo coletivo de trabalho, já tem empresa local já negociando o fim da escala 6x1, tem proposta de 6x2, tem proposta de 5x2, com redução de jornada semanal de 40 horas, sem redução de salários, e com 1h20 de descanso na hora das suas refeições, do almoço ou da janta. Para quê? Para ter um espaço. É isso que nós precisamos. O sindicato vai continuar colocando esse tema na mesa em todas as nossas negociações. A jornada de trabalho, a redução, não é luxo, é saúde, é família, é dignidade, é o futuro de nós trabalhadores. Porque chega um momento que nós vamos cansar, vai chegar um momento que nós vamos estar doentes e as empresas não vão querer nós dentro dela. Porque o trabalhador bom, ele com saúde trabalhando, ele está doente, para a empresa não serve mais, não tem produção. Então por isso que nós queremos que essa mudança seja agora, nessas negociações do primeiro semestre. Então aqui fica o apelo para todos os empresários e empresárias. Venha sentar com o sindicato, vamos negociar, vamos fazer teste dentro da empresa já de alguns setores, para ver o que precisa, quais são os impactos. É isso que nós estamos falando. Nós estamos aqui negociando. É isso que falta da parte dos empresários. Ouvir mais e negociar uma qualidade de vida para os trabalhadores e trabalhadoras. Principalmente nesse mês de maio, Dia do Trabalho, podemos ter essa conquista juntamente com os trabalhadores. Junto, vamos construir algo melhor para todos os trabalhadores e trabalhadoras. E para encerrar, um recado muito importante a todos os eleitores. O cartório eleitoral de Catanduva funciona em horário ampliado até quarta-feira, dia 6 de maio. O atendimento aos eleitores acontece das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde. De acordo com o calendário eleitoral, 6 de maio é o último dia para emitir, transferir ou fazer a regularização do título. O cadastro eleitoral estará fechado a partir do dia 7, conforme determina a lei das eleições. É importante destacar que os eleitores que não possuem biometria, mas estão em situação regular com a Justiça Eleitoral, não precisam ir ao cartório. Eles vão poder votar normalmente usando um documento com foto no dia da eleição. O primeiro turno será em 4 de outubro. Já quem vai tirar o primeiro título deve comparecer ao cartório levando um documento de identificação com foto, como o RG, e um comprovante de residência recente em seu nome ou da pessoa com quem mora. São aceitas contas de luz, de água ou de telefone. As pessoas do gênero masculino que completaram 19 anos neste ano precisam também levar o certificado de reservista. De acordo com a Constituição Federal, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos, quem tem entre 16 e 17 anos e os maiores de 70 anos. Já os jovens, a partir de 15 anos, podem tirar o título. No entanto, para que eles possam votar em qualquer um dos turnos, deverão ter completado 16 anos até o primeiro turno. Se não tiver completado, pode ter o título, mas não pode votar. Bom, e assim nós encerramos o programa de hoje. Depois que esse programa for ao ar aqui na Nova TV, ele vai lá para o canal do YouTube do sindicato. Aí você pode compartilhar com seus amigos, levando informação a todos eles. Eu agradeço a sua companhia e já te convido para o próximo programa. Te espero na segunda-feira. Boa noite, boa semana e para todas as mães, feliz Dia das Mães, que é no próximo domingo. Até lá!